A história hoje em Portão, aqui, colado a Porto Alegre, a capital gaúcha. Nós estamos no Rio Grande do Sul. E é com imensa alegria e com todo respeito que pedimos licença aos criadores de cavalo crioulo, a tradição gaúcha que em tantas ocasiões nos levou para o país afora, contando os seus causos e onde vocês chegaram e nunca deixando as suas tradições de fora, para trás. Então, é com muita honra, com muita dignidade que a gente chega aqui e diz, com licença, dá licença para o cavalo 4 de milha, que hoje nós vamos galopar nestas terras de Portão. É com muita alegria, com muita honra e com muito respeito a cada criolista, a cada cabanha que existe aqui. Mas hoje será a tarde especial do Aras Virgínia, em parceria com o Pacatá Ranch. Quero dizer para os senhores antes alguma coisa sobre como é que a gente vê o gaúcho nesses 4 cantos da nação. Kleber, queria que os senhores entendessem que por onde a gente anda, e graças a Deus eu tenho o privilégio de andar o país inteiro. Há muitos anos, quando mudei para Campo Grande, lá conheci uma série de gaúchos que mesmo fora do Rio Grande do Sul, eles continuavam gaúcho com orgulho, com a cabeça erguida, com as mãos sim calejadas, mas sem dúvida nenhuma, mantendo a sua tradição. O orgulho de ensinar as novas gerações, embora elas não estivessem nascendo no solo do sul do país, mesmo assim continuavam vivendo com as tradições gaúchas. Tive o prazer de viajar para o Nordeste e lá também tinha gaúcho, mantendo as mesmas tradições, o mesmo jeito, os mesmos costumes. Embora se a temperatura fosse outra, se o jeito fosse outro, não abrem mão das suas tradições, das suas convicções. Eu fiz o Pará, eu não sei quantos anos. Por lá também encontrei gaúchos orgulhosos de serem. E eu descobri mais que isso. Para onde a lavoura chegou, para onde o progresso chegou no centro-oeste do norte do país, tinha sempre um gaúcho na frente ensinando como é que se trabalhava. É inegável. É inegável a força que vocês têm. É inegável a maneira com que vocês não abrem mão de costumes, porque a vida nos oferece uma série de coisas. Existem tantos paulistas que são quase nada no jeito, na tradição. Aliás, é difícil de encontrá-los no meio dos paulistanos. Gente que desce do Nordeste, amigos que tenho, quando chegam no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, levam poucos meses para perder a tradição e o costume. Com o gaúcho não. Ele pode até não usar o lenço vermelho, deixar na gaveta a bombacha, deixar de canto ali a boina, a bota, mas sem dúvida nenhuma, do peito não sai o orgulho de ser gaúcho. Por onde o país viu um homem trabalhando, máquinas construindo o futuro, lá tinha a tradição de homens iguais aos senhores. A gente fica orgulhoso de ver, como vi há um mês atrás, quando fui visitar o Marcos Ferrari, e vi o filhinho dele que é nascido com 2 anos, lá no Distrito Federal, lá em Brasília. E ainda diziam, ele vai montar um CTG Mirim, porque ele só fala das músicas gaúchas, foi ensinado assim. E o gaúcho planta um gaúcho por onde ele passa. E se ele planta um gaúcho para não morrer a tradição, ele planta o trabalho, ele planta o vigor, ele planta o orgulho. E eu tenho uma honra muito grande de estar aqui no meio dos senhores. Dizer que não sou gaúcho, mas que invejo o orgulho que vocês têm da tradição de vocês. E é justamente nisso que a gente procurou falar da abertura deste leilão. Eu vim para cá conhecer um José Fagundes que eu não conhecia, que eu ouvi simplesmente falar, não tinha ideia de quem era. E aí, quando me contaram a história dele, quando o Silvio detalhadamente me passou os detalhes sobre a história do pai, a história que originou tudo isso, da cabanha lá Virgínia, porque ela tem esse nome, eu comecei a pensar, o que é mais importante? É o trabalho? Em algumas ocasiões eu perguntei para a plateia, é o trabalho que é mais importante? Se um homem deixar de trabalhar, ele vai adiante? Sem trabalho, o sujeito não vai a lugar nenhum.
É por isso que mencionei as tradições do gaúcho. Mas e o talento? Será que ter talento é mais importante que ter trabalho? Amigo, presta atenção. Se você for um sujeito talentoso, mas não tiver coragem de agarrar a oportunidade que a vida te dá, não tiver força, dedicação de trabalhar, de se dobrar, de se vergar em cima do trabalho, quantas horas esse homem, o Diogo que está aqui, trabalha por dia, por semana? Quantas horas os irmãos trabalham? Quantas horas o pai trabalhou? O trabalho é mais importante que o talento? Mas sem talento a gente vai a algum lugar? Se o pai não tivesse habilidade para construir, para formatar este projeto inteiro de vida e de família, porque tem muita gente que trabalha uma vida inteira, calos nas mãos, suores, uma vida que se acaba a 55, 60 anos, e mesmo morrendo de trabalhar não conseguiu nada. O que é mais importante? É o trabalho ou o talento? Amigo, o mais importante é a coragem. Porque um homem que sabe trabalhar, se ele não tiver coragem para trabalhar, o trabalho que Deus colocou nos músculos, no pensamento, na alma dele, se esvai e nada serve. Se ele tiver talento, mas ele não tiver coragem, ousadia, ele não chega a lugar nenhum. O homem precisa de trabalho, o homem precisa de talento, o homem precisa de coragem. Coragem, inclusive, para dizer o seguinte: esta ferramenta não é minha. Porque às vezes uma pessoa vive com a ferramenta errada, vive 50, 60 anos de trabalho e não dá em nada, chega em lugar nenhum. O Espírito Santo está falando para a gente, ó, basta, dê um ponto final, mude a sua história, tenha coragem para mudar a sua história. Mas a gente com medo, com covardia, não sai do lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu ouvi dizer que os pais do seu José Fagundes tinham um caminhão, uma fatalidade, levou o desespero, e a dona Virgínia disse assim: ó, nós não tivemos crédito à toa, nós não tivemos orgulho à toa, nós vamos trabalhar e pagar a terra de qualquer maneira. Os filhos que já tinham mais idade foram para Lida, mas um deles disse o seguinte: essa ferramenta não é minha, essa ferramenta não me serve, Deus sopra no meu ouvido que eu posso um pouco mais. E conta a lenda que ele jogou longe a enxada e disse: nunca mais eu pego uma enxada na vida, para transformar daquele dia em diante um homem com talento, com trabalho e com coragem para mudar o próprio destino. De lá teve coragem para investir, de lá teve a capacidade de ouvir todas as coisas que vinham no seu intelecto e dizer o seguinte: eu consigo ir mais longe. Mesmo se eu não tiver estudo, eu consigo ir adiante. E foi construindo a Fagundes que todos nós conhecemos. Esse conglomerado de empresas que atua em 7 estados da federação, tem obras de impacto nacional e internacional, e que foi da atitude de dizer: isso não serve para mim. Se ele não tivesse tido a coragem de jogar aquela enxada fora, será que nós teríamos estes homens que estão aqui? Será que nós estaríamos aqui olhando este império que foi construído? Tudo que significa na incorporação de imóveis, tudo que significa na mineração. E hoje aqui nós estamos falando exclusivamente da criação de cavalos. Será que ele, se ainda tivesse por muitos anos sofrendo de dor nas pernas e na coluna e calos nas mãos, se não tivesse tido a coragem de olhar para aquele sol quente e dizer: esta ferramenta não é minha, eu não nasci para fazer isso, eu sou maior do que isso. Se você não tiver coragem, você não sai do lugar. Se você não trabalhar muito, você não sai do lugar. E hoje nós tivemos o privilégio de conhecer esta família por dentro e de poder dizer a história dela. Mas sobretudo de tentar dizer para você: avalie as suas vontades, preste atenção no que você deseja, tome cuidado com o que você deseja, porque às vezes você pode conseguir. Eu queria dizer para os amigos que o império da mineradora Fagundes, nesses estados todos e a história toda, se resumiu a uma vida que foi embora sem a homenagem devida.
Eu perguntei para o Fernando quando é que o museu tinha ficado pronto. Ele me disse a data e eu então havia sabido que o pai havia morrido um ano antes e pensei, ele não viu o memorial. Não deu tempo dele ver. A gente comete às vezes o erro de bater palmas, aplaudir a pessoa quando ela não está mais. De entregar flores para a pessoa que já não está mais ali. Mas aí, para a gente poder dizer, muito obrigado, pai, por todos os ensinamentos que o senhor fez para mim. Muito obrigado, eu vou fazer um memorial para o senhor. Eu vou fazer um museu e colocar todas as suas coisas. Cássio, eu não sei, aqui nós não temos nenhum telão, os senhores poderão ver aqui nas TVs que estão ao redor. Roda para mim a imagem, para os senhores entenderem, principalmente vocês que estão em casa. Foi construído aquele memorial, foi construído aquele museu. Ali estão as lembranças, inclusive a estátua do casal da dona Neuci junto com o São José Fagundes. O homem gigante com todos os seus feitos. Aqui está o Ford, aquele primeiro e o caminhão, o segundo caminhão, que fez a riqueza, que deu start na riqueza dele. Isso daqui deu início, mas eles aposentaram estes caminhões, porque passou a fazer parte da memória. Aquelas máquinas que os senhores estão vendo, são máquinas que chegaram lá no começo e que deram início à mineração, a mineradora, todo o trabalho, e hoje estão lá aposentadas, vivem no museu, estão lá paradas, fazendo parte da memória e da lembrança. Quantas lembranças tem naquela Brasília? Quantas vezes a família saiu reunida, os 5 na Brasília. Agora a Brasília mora lá, aposentada, para dizer para ele o que ele fez, o quanto representou. Estamos guardando a sua memória. Mas ainda existe um outro, a Land Rover, que foi o último carro que ele usou e que também ninguém mais dirigiu depois que ele foi morar com Deus. Só que faltou, Fernando, faltou uma. Você aposentou o Fordinho, você aposentou o Diogo, o caminhão. Silvio, vocês aposentaram as máquinas todas, os caminhões, que fizeram a história desse homem. Só que esqueceram de aposentar uma, e o seu José veio aposentá-la pessoalmente. Ei, traga aqui, traga a Passarela! Pela última vez ela vem para o palco. Vem com o chapéu que ele usava. Cada final de tarde ele vinha, montava na passarela. Essa foi a última condução que carregou nosso amigo e que deixa a tradição. Vem pelas mãos do Marquinho, um fiel parceiro e companheiro de longa data, para dizer, agora sim, aposentamos em definitivo aquilo tudo que significa e vai para a memória o senhor José. Seu José Fagundes, que Deus te ilumine. Seu José Fagundes, eu tenho certeza que o senhor está aqui no meio da gente. Alguém tem dúvida que ele está naquele canto olhando a égua dele? Alguém tem dúvida que ele está em pé no fundo do salão, olhando para a companheira de tantas vezes? Essa é a história de um homem. Atrai a toda o chapéu e as tantas lembranças deste homem. Senhoras e senhores, eu queria que os senhores nesse instante acompanhassem o institucional. Antes de exibi-lo, eu queria dizer que talvez ele tenha sido mentor de quase todas as coisas, mas das suas últimas loucuras foi o desejo de construir um Aras que pudesse fazer com que eles pudessem criar cavalos de altíssimo nível, que ele tinha paixão pelas coisas bonitas, pelas coisas boas, não importava o valor. Se ele gostasse, ele mandava fazer, como isso tudo que nós vimos aqui. Então, nesse instante, eu quero que a Prime TV rode um institucional que conta a história deste Aras, que é por ele que viemos nos reunir na tarde de hoje. Aqui a gente optou, né, pela
pelo cavalo quarto de milha, linhagem de trabalho, e direcionamos para rédeas, né? Um pouquinho para o laço comprido também, mas mais para rédeas, que é porque a gente tem esse outro braço, vamos dizer assim, do Aras Virgínia, que é o centro de treinamento de cavalos de rédeas, onde nós temos um treinador, o Marcelo Almeida. Então a gente está focando esforços nessa modalidade, na rédeas, né? Sem esquecer do laço comprido, que é a modalidade que os homens aqui da família gostam e praticam, né? Mas é o quarto de milha de trabalho. Quando o meu sogro, o seu José, disse vamos construir um Aras, nossa, eu fiquei muito feliz, muito, porque eu sempre gostei de cavalo, isso nasceu comigo, sabe? Ele gostava de ver o que estava acontecendo, o que a gente estava fazendo com os animais, os tratamentos, o que os animais tinham. Aí ele resolveu fazer uma clínica aqui anexa, né, para a gente ter junto e ter melhores condições de tratar os animais. E a relação dos meus filhos e dos meus sobrinhos mais velhos com o Aras foi uma coisa muito bacana. Tem os que gostam de montar, tem os que não gostam de montar, mas gostam de estar aqui. Eu tenho certeza que ele está muito feliz com esse evento, porque ele adorava reunir amigos, ele sempre foi um homem agregador. E eu nunca vou esquecer que ele me disse um dia, minha filha, um dia tu vai ter muito orgulho dos teus animais. E o convite para a realização desse leilão em parceria com os amigos do Alpacata Ranch veio exatamente no ano em que o Aras Virgínia faz 10 anos. Dez anos do Aras Virgínia em parceria com o Alpacata. Fernando Fagundes vem pra cá, junto com a Fabiola, por gentileza. E ao lado dele, os amigos Alessandro e Patrícia, por favor, que juntam as suas energias e os seus conhecimentos para acompanharem o início deste leilão. Depois dessa narração toda, dessa emoção em que o Agnaldo nos colocou, em nome meu e da minha esposa, e toda a minha família, eu agradeço de coração pelo que vocês fizeram por nós agora nesse momento. Mas vamos lá. Aras Virgínia, 10 anos, primeiro leilão com o nosso querido e grande amigo Alessandro. Eu quero dar as boas-vindas a todos, que todos curtam essa tarde. Eu falo que não é um leilão, é uma festa para que a gente possa, quem sabe, comprar cavalo. Ou seja, o leilão foi um motivo para que a gente promovesse essa festa, para recebê-los aqui e mostrar o que fizemos durante esses 10 anos com tanto amor, com tanto carinho. O Aras Virgínia não é só o Fernando, só a Fabiola, a Maria Luísa ou o Luiz Fernando. O Aras Virgínia é também a dona Neuci, que está aqui. É o meu irmão Diogo, que eu queria que, por favor, viesse aqui também. Meu sobrinho Bernardo, a nossa ajudante de veterinária Isadora, a Rosângela, minha cunhada, por favor, Rosângela. O meu irmão Silvio, minha cunhada Perla, a Rafa, que nos ajuda tanto com a sua égua quarto de milha nos campos, né, Rafa? A Bruna, que junto com os meus 2 filhos, ajudou a Fabiola e os nossos pedreiros a fazer as primeiras marcações, junto também com meu pai, do que seria o Aras Virgínia. E a nossa querida e abençoada Paola, que hoje também já é a nossa ajudante de veterinária, né, Fabiola? Então, o Aras Virgínia não é só o Fernando e a Fabiola. O Aras Virgínia são essas pessoas que vocês estão vendo aqui, que independente de estar montando ou não, estão sempre apoiando, ajudando e fazendo com que o Aras Virgínia cada vez dê mais certo.
Muito obrigado a todos e que tenhamos uma excelente tarde. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de nos colocar grandes amigos meus, amigos do Fernando, e a emoção é muito grande poder estar aqui hoje fazendo um grande leilão junto com a família Fagundes, o Aras, Virgínia. Então é de muito orgulho nós sermos recebidos nessa casa, que é uma coisa que tem uma grande luz, tem um toque aqui de alguém, tem um toque especial, lugar onde você chega e se sinta em casa. Então estou muito feliz, queria agradecer a oportunidade de todos que estão aqui para prestigiar a família Fagundes. Então, Fernando, que Deus abençoe você e sua família, a família Fagundes, que esse leilão seja abençoado por Deus, que sem ele a gente não consegue nada. Aí, a gente ainda tinha que entregar flores em vida para uma pessoa. E eu acabei lembrando da minha mãe. Um dia minha mãe, passando numa floricultura, viu uma orquídea azul. E ela chegou em casa e me contou: nossa, eu vi uma orquídea azul. E eu falei: e aonde está? Ela: não, era caro, eu não comprei. Por que eu não dei a orquídea azul para ela? Depois a vida passa e você encontra inúmeras orquídeas azuis e um dia, voltando para casa dela, eu comprei uma orquídea azul. E eu botava lá e não era mais a mesma coisa. A minha irmã dizia assim: quando essas flores caírem, nascerão flores brancas, porque não existe orquídeas azuis. E de fato, como todas as orquídeas acontecem, elas caíram. Um dia eu estou viajando, o meu telefone toca, minha irmã diz o seguinte: olha, nasceu uma flor azul. Será que é a mãe? Eu queria que vocês dessem flores em vida para a mãe de vocês. Dona Neuci, não tem um abraço maior para deixar para a senhora. Eu queria dizer que a senhora é responsável pela manutenção dessa família. E antes que seja tarde demais, eles, os 3 filhos, querem lhe oferecer flores e lhe agradecer profundamente.